Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o seu irmão Manuel da Vera Cruz. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. Obrigado a todos que assistem os meus vídeos, obrigado a todos que compartilham, que comentam. Continue me ajudando para que mais pessoas sejam alcançadas através deste canal e das mensagens que estou publicando neste canal. Desta feita, vamos meditar em Gênesis 41, versos 45, que diz assim: E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Meus irmãos, nós vivemos uma geração, tipo ontem eu gravei um vídeo falando sobre os tipos de governo, e hoje falar um pouco sobre política. Irmãos, a política em si ela não é pecado, a política em si ela não é do diabo, a política ela é uma ciência, é a arte de governar. Só que virou moda nos últimos anos, os pastores se envolveram com política, já tivemos pastor até candidato à presidência do Brasil, como se eles não lessem a Bíblia, como se eles não soubessem que a palavra de Deus vai ter que se cumprir, ninguém vai impedir o cumprimento das profecias. Mas não é sobre isso que vou falar. É quando eles falam o seguinte: mas José foi governador. Claro, está escrito na Bíblia que José foi governador. Só que José, ele não se candidatou ao cargo de governador. José, ainda na adolescência, morando na casa dos pais, ele teve dois sonhos. Deus já mostrou para José o futuro dele. Então, quando ele chegou no Egito, ele não fez uma campanha partidária, dizendo que o partido dele era de Deus, que o outro partido era das trevas. Não, senhor. José foi eleito pela soberania de Deus e pela soberania de Faraó. Diferente de hoje, que os pastores se candidatam, que na minha opinião, quando o pastor se candidatasse a um cargo público, ele tinha que ser afastado da função de pastor. Se eleito fosse, ele continuaria afastado da função de pastor e ia para exercer a função de político. Só que fizeram uma salada, misturaram tudo, virou uma bagunça. Beleza, então José foi governador, mas ele não foi eleito por um partido político. Ele foi eleito pela soberania de Deus e pela soberania de Faraó. Segundo, Esté capítulo 10, versos 3, diz assim: Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando para a prosperidade de toda a sua nação. O judeu Mardoqueu também não foi eleito por uma campanha partidária, irmãos. Ele não saiu nas ruas fazendo campanha dizendo: o meu partido é da luz, o meu partido vem de Deus, e o partido de a mãe das trevas, a mãe é do cão, a mãe é do capeta. Não, senhor. Não houve uma campanha partidária. Aprove a Deus, após Amã ter armado toda a cilada contra o povo, ele perdeu a sua oportunidade, foi morto juntamente com a família. Aí, Mardoqueu assume este posto. E aí diz a Bíblia que ele procurou fazer o bem em favor de sua nação, em favor do seu povo. Eu quero falar aqui um pouco, irmãos, sobre a inútil bancada evangélica que existe no Brasil. Montaram essa inútil bancada, onde eles dizem que estão trabalhando em prol dos evangélicos. Isso é mentira, irmãos. José foi salvador do mundo, sem olhar a quem. Ele não salvou só o Egito, ele não salvou só os parentes dele, ele não salvou só os que estavam na bolha com ele, ele salvou o mundo daquela época. Porque José não estava defendendo um partido. José foi escolhido por Deus para uma obra dentro da política. E não era partidária, porque ali era monarquia. Ele não defendia um partido, ele não defendia uma sigla. Da mesma forma, Mardoqueu, ele também não defendia uma sigla, ele não defendia um partido.
Ele não saiu nas ruas gritando que o partido dele era o bom, que ele era o cara. Não. Ele foi eleito pela soberania de Deus e do rei. Mais um texto. Marcos, capítulo 15, versos 43. E chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Um governador que se preocupou em cuidar do corpo de Cristo pós-morte para o sepultamento. Eu te pergunto, meu irmão, você que vai assistir os meus vídeos, o que esse povo que hoje são em torno de 93, se não me falha da memória, 93 pastores evangélicos que estão no parlamento brasileiro. José salvou o mundo, Mardoqueu se preocupou em fazer o bem para o seu povo, José de Arimateia cuidou do corpo de Cristo para ser sepultado. Eu te pergunto, o que esses homens da bancada chamada bancada evangélica têm feito em prol da nação, ou pelo menos em prol do cristianismo, em prol da igreja? Se você, irmão, tem pelo menos acesso a uma dessas pessoas, comente aí que você teve acesso, que você pegou na mão de um deles, que você o cumprimentou. Não, meus irmãos, esse povo, eles brigam por seus próprios interesses. Esse povo briga por um partido e não pelo todo. Esse povo, eles não estão defendendo o cristianismo, eles estão defendendo os seus próprios interesses. Se você faz parte da bolha, se você faz parte do grupinho, se você está mais próximo deles, você é beneficiado. Quem está mais distante não é beneficiado. Então eles não estão preocupados com o todo, eles estão preocupados apenas com partes, com as partes que cabem a eles, com as partes que estão mais próximo. É essa a preocupação. Então essa bancada evangélica é inútil, não serve para a obra de Deus, não serve para Deus, não serve para a igreja, serve apenas para o grupo que lá está. A bancada evangélica brasileira é inútil. A bancada evangélica brasileira é inútil, não tem utilidade nenhuma para a obra de Deus. Ainda tem pastor dizendo que está lá representando o povo. Eu não me sinto representado por nenhum deles. Se houver algum BO, alguma necessidade, chama um advogado, ele vai te representar muito melhor do que esses camaradas que estão lá, dizendo que estão representando o povo de Deus. Repito, eles estão representando os seus próprios interesses e jamais o interesse da população, jamais o interesse do povo de Deus. Portanto, bancada evangélica é inútil, não serve para nada no que diz respeito ao benefício da obra de Deus.